Olá, gente, tudo bom? Então, eu vou tentar ajudar vocês com alguns conteúdos, tá? Então, eu vou estar postando algumas videoaulas para ver se ajuda vocês um pouquinho aí, beleza? Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre os átomos, que nós já falamos um pouquinho na sala de aula. Então, vamos lá. Vocês já se imaginaram pegar um copo de água e desse copo de água você pegar uma gotinha? E aí, dessa gotinha, você pega uma gotinha menor ainda, até chegar a uma gotícula microscópica. E se você continuar indo até o limite dessa água, vocês já pararam até onde você vai chegar? Se eu for pegando um pedacinho menor dessa água, onde que a gente vai chegar? Qual seria essa menor parte da água, certo? Qual que é a menor parte do ouro? Qual que é a melhor parte dos gases que formam a nossa atmosfera, que formam o ar? Vocês já pararam para pensar nisso? Então, tudo isso é formado pelos átomos, tá? Tudo que você conhece, tudo que você já viu, tudo isso é formado por átomos. Então, nós, seres humanos, somos formados por átomos? Sim. O ar que a gente respira é formado por átomos? Sim. O ouro é formado por átomos? Sim. A água, como eu tinha dito, é formada por átomos? Sim, tá? Então, tudo que tem matéria que ocupa algum lugar no espaço, tá? Algum lugar no universo. Tudo isso, qualquer matéria é formada pelos átomos. Então, a definição de átomo é a partícula fundamental da matéria. Ou a menor parte da matéria é o átomo, tá bom? Então, deem uma analisada aí nessa imagem. Então, como eu havia dito, se a gente pegar uma gotinha de água, que é uma matéria, porque ela ocupa espaço, certo? A água. Aí eu pego uma gotinha dela e vou chegando a cada vez menor. Chegando cada vez menor, eu vou chegar nos átomos, tá? Mas geralmente as substâncias, elas não ficam sozinhas, elas são formadas por um ou mais átomos. Então a água é formada lá, uma molécula só de água é formada por duas moléculas, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, para vocês verem como a água é sim formada por átomos e tudo que existe também é formado por átomos, tá bom? Então a substância, no caso, é a água e ela é formada por átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. Nós somos formados por átomos, como eu disse? Sim. Os átomos que estão em maior quantidade no nosso corpo é o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Calma, isso não precisa decorar, tá bom? Só falei por alguma curiosidade aí que vocês possam ter, tá? Mas existem outros átomos além desse hidrogênio, oxigênio, do carbono? Sim, existem muitos átomos na natureza. Os cientistas contaram aproximadamente aí 118 elementos. Tem alguns que são encontrados naturalmente na natureza e tem outros que os cientistas já fizeram em laboratório. Então, todos esses elementos eles são colocados na tabela periódica dos elementos, tá bom? Que a gente já vai estudar um pouquinho mais pra frente. Beleza? Então, fazendo um resuminho rápido do que a gente viu até agora, que matéria é tudo que ocupa lugar no espaço, tá? E toda a matéria é formada por átomos. Tudo que existe, então, é formado por átomos. Então, pessoal, agora a gente vai indo um pouquinho de como foi evoluindo o pensamento para a gente chegar no átomo. Porque antigamente, há 400 anos atrás, na Grécia Antiga, tinha duas discussões de modelos, tá? A primeira era do Aristóteles. Aristóteles ele acreditava que todas as substâncias, tudo que formava o universo, era formado por 4 elementos básicos: terra, ar, água e fogo. Então, tinha até uma frase que ele colocava que era: da terra passamos à água pelo frio, da água passamos ao ar pela via úmida, do ar passamos ao fogo pelo calor e do fogo passamos à terra pela via seca. Esse era o pensamento da época, tá? Que basicamente tudo que existe no universo é formado por esses 4 elementos. E o segundo pensamento, que batia um pouco de frente com esse primeiro pensamento do Aristóteles, eram de outros pensadores da época, que era Leucipo e Demócrito, tá? Demócrito dizia: se a gente quebrar uma parte de qualquer material em pedaços cada vez menores, a gente vai chegar em um ponto que a gente não vai conseguir mais dividir. E ele chamou esse pequeno ponto de átomo, tá? Daí que vem a palavra átomo. O átomo ele vai significar partícula que não se divide, partícula indivisível. O
próprio nome da palavra já diz, que é átomo, tá? O A significa não e tomo significa parte. Então é uma partícula que não se divide, tá? Então ficavam esses dois pensamentos brigando basicamente assim na época, beleza? Muitos anos para frente, agora já no ano de 1803, o Dalton ele tirou conclusões muito importantes que fortaleceu a ideia de Leucipo e Demócrito. Aí aquela outra ideia lá dos 4 elementos caiu por terra e hoje a gente nem se fala mais, tá? E também ele acreditava que o átomo era uma esfera, tá? Uma esférica única que não se dividia e era maciça, como se fosse uma bola de bilhar. Tanto que o modelo do Dalton ficou conhecido como modelo bolas de bilhar. Tá? Eu sei que pode acabar sendo bastante coisa, só que vocês ficarem vendo o vídeo mais de uma vez e anotando também, aí facilita um pouco para vocês entenderem um pouquinho como funciona isso, tá bom? Então, fazendo um resumo da teoria de Dalton, que o átomo era uma partícula única que não se dividia, maciça e esférica, tá? Redondinha, como uma bola de bilhar, tá bom? Esse ficou o modelo até alguns anos à frente, que foi o modelo de Thomson, tá? Aí a gente já vai mudar um pouquinho esse modelo, tá? Vamos ver como que é o modelo de Thomson. Então, o Thomson, ele acabou descobrindo o elétron, tá? Que era uma partícula negativa, através dos raios catódicos, tá? Que é um pequeno experimento que eu vou estar deixando a fotinha para vocês, tá? Então, sabendo que os átomos eram eletricamente neutros, tá? Não possuíam carga nenhuma, deveria haver uma outra carga positiva que neutralizasse a carga negativa dos elétrons. Nesse modelo, Thomson então propôs, agora o mais importante, o que ele propôs? Ele propôs que o átomo era uma esfera positiva com os elétrons ali movendo-se no seu interior, como um panetone. Então imagina que o átomo seria todo panetone, a massa do panetone era positiva e as uva passas seriam os elétrons que ficariam movendo-se no seu interior, tá? Mais ou menos, tá, gente? Então, basicamente, aí eu vou estar deixando uma foto como ele acreditava que seria. Esse modelo ficou conhecido como modelo pudim de passas, porque o átomo ele acabaria sendo mais ou menos ali parecido com um pudim de passas. Então, gente, agora a gente vai avançar um pouquinho para o modelo de Rutherford e Bohr em 1911. Eles já descobriram algumas coisas muito interessantes sobre um átomo e é um modelo que chega muito próximo do que a gente acredita ser a realidade, tá? De como ser realmente um átomo. Lembrando, são todos modelos, tá? Então, ele descobriu através de experimentos que os átomos não eram maciços como se pensava, mas tinha um grande espaço vazio entre eles, tá? Então, tinha um núcleo, tá? Carregado positivamente, e em volta desse núcleo era como se tivesse uma nuvem, tá? Onde os elétrons ficariam orbitando sobre essa nuvem. Então, um núcleo, tá? E aí em volta ficariam os elétrons. Então, olha como o átomo tem um espaço vazio. Ele tem um núcleo, e aí ficam os elétrons vagando aqui, quase nesse espaço vazio. Então, vamos imaginar mais ou menos, não é totalmente correto a gente pensar nisso, mas imaginem um átomo como sendo o nosso sistema solar. O Sol no núcleo, mas aí ele seria positivo, tá? E os elétrons seriam os planetas orbitando em torno desse núcleo, que seria o Sol. Então vamos ver como que o Rutherford descobriu que o átomo tinha um núcleo no centro, tá? Mais denso, maior, e dotado de um grande espaço vazio. Como que ele descobriu isso? Então ele pegou uma substância radioativa, que emitia algumas partículas, que ele chamou de partículas alfa, e deixou essa substância radioativa protegida por uma caixa de chumbo, para que essas partículas não saíssem para qualquer lugar. E nessa caixa de chumbo, ele deixou apenas um pequeno orifício. Então essas partículas alfa saíam apenas por esse pequeno orifício. Saindo desse pequeno orifício, elas atingiam uma lâmina de ouro na frente, tá? Uma fina lâmina de ouro, tá? Um papelzinho bem fino de ouro. Atrás desse ouro, ele colocou uma outra substância que conseguia detectar, ela brilhava quando as partículas alfa atingissem ela. Então, quando ele fez esse experimento,
ele percebeu que as partículas alfas, elas acabavam sendo desviadas, tá? Através da observação com essa folha de ouro. Ou elas atravessavam a folha de ouro, ou elas batiam na folha de ouro e voltavam. Mas aí ele pensou, como que essas partículas alfa conseguem atravessar a lâmina de ouro? Se ela consegue atravessar a lâmina de ouro, significa que os átomos eles são dotados de um grande espaço vazio dentro deles. E que essas partículas alfas passavam justamente nesse espaço vazio. Tá? E aquelas partículas que voltavam, que ricocheteavam, observem, tem algumas partículas que voltam. Essas partículas alfa que voltavam é que batiam no núcleo. Tá? Então a partícula vinha, batia no núcleo e voltava. Entretanto, algumas partículas, a maioria delas, conseguiam atravessar sem atingir o núcleo. Então significa que o átomo era dotado de um grande espaço vazio. Tá? Eu falei isso, pode ser um pouquinho complicado, mas é só para vocês entenderem como que chegou a evolução desse pensamento. Agora a gente vai para o modelo clássico, de como que a gente acredita que seja um átomo, tá? Esse aí agora é o mais importante, tá bom? Então, vamos prestar bastante atenção aqui. Até agora foi como a gente pôde chegar nesse modelo, tá? Então, o átomo é composto por um núcleo, que é carregado positivamente. Essas partículas positivas dentro do núcleo são chamadas agora de prótons. Só que no núcleo não há apenas prótons. Tem substâncias, tem partículas, na verdade, que não possuem carga, que são chamadas de nêutron. Então, o núcleo ele é composto por prótons e nêutrons. Tá? E em volta do núcleo fica o quê? Fica essa nuvem eletrônica cheia dos elétrons, que são as partículas negativas. Então, mais uma vez, a gente tem o núcleo com prótons, que são partículas positivas, junto com os nêutrons, que não possuem carga, e na eletrosfera, que é essa nuvem eletrônica, em volta ficam os elétrons, que são partículas de carga negativa. Tá? Então, aquele modelo primeiro lá de Dalton, até mesmo de Demócrito e Leucipo, que a gente acreditava que o átomo era uma partícula indivisível, a gente já consegue ver que a gente consegue dividir as partes de um átomo. Tá? E isso é muito pequeno, gente. O átomo a gente não consegue ver um átomo a olho nu, nem com o melhor dos melhores microscópicos. Tá? Então, se a gente for pegar ali uma estimativa, 1 grão de areia tem mais de 1 trilhão de átomos. Tá? Para vocês tentarem imaginar o tamanho de um átomo. Então, gente, eu vou fazer um pequeno resumo agora das principais teorias. Então, a primeira teoria, lá o modelo da bola de bilhar, Dalton acreditava que o átomo era uma esfera indivisível, que a gente não conseguia dividir essa esfera. Tá? Como se fosse uma bola de bilhar, seria o átomo. Alguns anos à frente, mais ou menos lá 100 anos, surgiu o modelo de Thomson, que é o modelo pudim de passas, conhecido popularmente. Ele acreditava-se que o átomo era uma esfera positiva, cheia de elétrons movendo-se em seu interior. Bom, então, o que Rutherford e Bohr acreditavam-se que seria um átomo? Um pequeno núcleo com prótons e nêutrons, os prótons com carga positiva e os nêutrons sem carga, e em volta, orbitando esse núcleo, ficariam os elétrons, que são as pequenas partículas com carga negativa. Tá? É isso. Tá? Basicamente, essa foi a aula. Desculpa qualquer coisa, eu nunca tinha feito isso antes, videoaula nenhuma. Não sei se a qualidade do vídeo está boa. Se vocês quiserem deixar alguma crítica, alguma sugestão, reclamação, qualquer coisa, coloquem nos comentários, tá? E eu espero ter ajudado vocês.